Bom, vamos dar início, então, ao primeiro painel de hoje, OMC e os impactos das medidas ambientais, principalmente para as empresas brasileiras e para o comércio internacional. Eu vou fazer a apresentação dos nossos três panelistas daqui a pouco. Antes disso, eu vou fazer uma introdução sobre o tema, né? O tema ESG hoje é uma realidade e está presente aí em todos os segmentos aí da sociedade mundial, desde mercado financeiro ao comércio internacional, desde o público ao privado, né? Dentro desse contexto, o tema meio ambiente é certamente muito mais amplo que o tema comércio internacional, só que, em razão de estar presente cada dia mais aí no nosso dia a dia, vale uma reflexão e uma análise dessas medidas ambientais sob a égide das normas aí de comércio internacional, principalmente das normas da OMC. Nesse sentido, o Acordo Verde Europeu tem discutido e implementado diversas medidas que objetivam impor um conjunto de medidas e políticas destinadas a garantir uma preservação e proteção ao meio ambiente e também a garantir um crescimento econômico mais sustentável. Considerando que alguma dessas medidas afetam o comércio internacional e as empresas brasileiras, eu acho que hoje a gente vai ter uma oportunidade única para a gente aprender um pouquinho melhor sobre alguma dessas medidas, né, os limites para que elas sejam consideradas compatíveis com as normas de comércio internacional, como as empresas brasileiras podem participar do desenho dessas medidas lá na Europa e até desafiar essas medidas aí na própria OMC, né? Então, para isso a gente conta com 3 excepcionais profissionais que eu desde já agradeço imensamente por dividir o conhecimento em economia, comércio e relações internacionais com a gente. A dinâmica do painel, nós vamos começar com a Emily, passando para o Pablo e depois para a Tatiana. E aí, apresentando já a Emily ela é Senior Fellow do European Center for International Political Economy, sócia fundadora da Trade Strategies. Já a Tatiana dispensa apresentação, mas atualmente ela é diretora de Comércio e Relações Internacionais da Fiesp, ex-secretária de Comércio Exterior. E o Pablo, ele é head da área de OMC do Baker McKenzie, e com aí larga experiência também no órgão de apelação, onde ele trabalhou aí vários anos. Com isso, eu já passo a palavra para a Emily. Nós vamos tentar fazer perguntas no final, mas eu não sei se o tempo vai deixar. Mas vamos lá. Emily. Bom dia, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Talvez entrando já no assunto, né? Talvez seria interessante falar um pouco sobre o surgimento, né, do Pacto Verde Europeu, antes de entrar no detalhe de 2 propostas que vamos abordar hoje, que são o CBAM e o Due Diligence de Desmatamento. Bem, primeiro, o segundo Eurobarometer, eu acho que o Roberto falou muito bem sobre essa questão dos consumidores. Segundo o Eurobarometer, que é o Instituto de Pesquisa Oficial da União Europeia, 72% dos europeus acreditam que os seus comportamentos podem ter impacto positivo na reversão do aquecimento global. E 94% acreditam que desafios do meio ambiente são questões pessoais. Essa preocupação do cidadão europeu levou a uma mudança significativa também na representação política através do bloco. Nas últimas eleições parlamentares, tivemos um recorde de eurodeputados verdes, assim como um mainstreaming, né, da urgência climática dentro dos grupos políticos tradicionais. E para assumir a presidência da Comissão Europeia, a presidenta Ursula von der Leyen impulsionou a agenda de meio ambiente e clima
e fez do Pacto Verde a meta política principal da sua administração. E o Pacto Verde, ele possui múltiplas vertentes que não temos o tempo de abordar hoje, como o Fit for 55, como o Farm to Fork, e a estratégia também de economia circular, mas resultarão, como um todo, numa mudança radical na forma que os europeus vivem, consomem, se movimentam e vivem. A necessidade, então, de implementar o Pacto Verde de forma acelerada tem sido confirmada agora com os últimos acontecimentos na região. A invasão russa à Ucrânia confirmou a necessidade de eliminar, né, a dependência histórica em combustíveis fósseis na região. Estamos também passando pelo maior seca em 500 anos, não 50, 500 anos, com os rios secando e as temperaturas muito acima do normal. É uma crise que os europeus estão sentindo diretamente, está fazendo agora mais de 40 graus em Bruxelas, de onde eu estou falando no momento. Mas vamos agora para as duas propostas do Pacto Verde que têm se destacado, né, no âmbito do comércio internacional, principalmente em razão das suas efeitos extraterritoriais. O CBAM e a proposta de regulamento due diligence de desmatamento. Antes de abordar o CBAM, é fundamental falar sobre o ETS, né? Que é o Emissions Trading System, que é o primeiro e maior sistema de precificação de carbono do mundo. O sistema ETS cobre atualmente cerca de 50% das emissões da União Europeia, incluindo o setor de eletricidade, indústria e a aviação doméstica também. E a União Europeia trabalha com o princípio de cap and trade, ou seja, há um limite de certos gases como CO2, como óxido nitroso e perfluorocarbonos, que podem ser emitidos pelas indústrias. Dentro do limite, as empresas compram ou recebem licenças de emissões, equivalentes a uma tonelada no mercado de carbono. E para ter uma ideia, essa semana, o preço de carbono bateu mais um recorde, chegando a 98 euros, ou seja, quase 500 reais por tonelada. Até o momento, a Comissão Europeia tinha permitido uma distribuição de licenças gratuitas para certas indústrias consideradas com risco de carbon leakage, ou seja, de vazamento de carbono, que é calculado com base no risco de deslocamento dessa indústria para países fora da União Europeia. E essa medida, no entanto, tem se tornado controversa, pois interfere nas ambições, né, de descarbonização. E então o CBAM em tudo isso, né, o mecanismo de ajuste na fronteira, ele tem por objetivo a aplicação do preço de carbono, ETS, também para as importações. O objetivo aqui é de evitar que o líquido de carbono industrial, né, e reduzir também as emissões ao nível mundial de gases de efeito de estufa, né? Então, usando a atratividade do mercado único europeu como um incentivo, né, para descarbonizar. E para os produtos que estão dentro do escopo, como aço, ferro, cimento, químicos, fertilizantes, na chegada à fronteira na União Europeia, o importador deverá comprar o certificado CBAM, baseado na pegada de carbono do produto e no preço estabelecido pelo ETS, e países que já aplicam uma precificação de carbono no país de produção poderão, então, reduzir o valor já pago dentro do seu sistema doméstico. Vocês devem estar se perguntando, se não há um sistema de precificação de carbono no Brasil, como é feito o cálculo de carbono embutido no produto? Bem, o cálculo será determinado com base em metodologia desenvolvida pela Comissão Europeia, de acordo com as informações de dados disponíveis, o que mostra a importância de já estar fazendo o levantamento. Quando o setor exportador não possui os dados confiáveis usando essa metodologia, então as emissões serão calculadas na média as 10% horizontais europeias
similares. E, enfim, para rodar o sistema, a comissão está propondo um período de transição do ano que vem até 2025, em que não será exigido a compra do certificado CBAM, mas os importadores deverão apresentar a cada 3 meses o cálculo de emissões embutidos do produto. Então, um dos pontos mais controversos ainda e ainda em processo de decisão, é a distribuição de licenças gratuitas, como eu falei, para as empresas europeias. Em junho, o Parlamento Europeu votou para encerrar essa possibilidade até 2032, né? O que significaria um período de 7 anos, no qual potencialmente o importado pagaria o preço de carbono, enquanto o produto europeu passaria por um período de phasing out. Bom, poderíamos entrar em muito mais detalhes sobre essa proposta de CBAM, mas queria dedicar um momento para conversarmos também de uma outra proposta autônoma ou unilateral da União Europeia, com impacto na competitividade internacional das empresas brasileiras, o due diligence de desmatamento. Bom, vamos primeiro para o quadro, né? Na COP26 do clima em Glasgow, os líderes mundiais, que representam mais de 90% das florestas mundiais, se comprometeram a eliminar o desmatamento ilegal até 2030. 2 dias depois, a Comissão Europeia propôs um regulamento de due diligence para combater o desmatamento ilegal embutido em produtos importados na União Europeia. A elaboração dessa legislação, acho que vale a pena dizer, estava em andamento desde 2018, com várias consultas públicas e oportunidades para países, entidades e empresas e cidadãos, né, se posicionarem. O regulamento ele vai exigir que os importadores europeus forneçam para os agentes aduaneiros declarações de due diligence com nível de detalhamento dependendo da classificação do risco do produto e do país exportador. A proposta é basicamente um sistema de benchmarking com base em 3 níveis: baixo, standard, alto risco, e esse status poderá ser alterado se houver melhora nas taxas de desmatamento. Acho que cabe reforçar esse ponto, né? Mas quando a lei entrará em vigor, todos os países receberão a classificação de risco standard, com o status que será atualizado regularmente. Os países, como o Brasil, poderão contestar a sua classificação para cada produto, apresentando elementos de prova à Comissão Europeia. Bem, de forma a garantir a rastreabilidade nas cadeias, os produtos que serão provenientes de zona de risco standard deverão ser acompanhados por um registro, incluindo as coordenadas de geolocalização das parcelas produtivas, bem como a data, o tempo de produção ou de colheita. E para definir o que é uma floresta, né, a comissão usou a definição da FAO, que sugere que o cerrado todo está incluído no escopo dessa proposta. Os parlamentares europeus gostariam de ver um regulamento que ainda está em processo de decisão, indo muito além para também incluir mangues de pântanos, o que incluiria outros biomas naturais do Brasil. Bom, para se definir se o produto vem de uma área desmatada, a União Europeia está propondo uma data de cut-off. Ainda há muito debate aqui sobre qual seria essa data limite, 2015, 2019, 2020, mas temos uma certeza hoje, é que a base não será a legislação ambiental nacional do país exportador. Produtos provenientes de áreas desmatadas legalmente após a data de cut-off não serão mais aceitos para importação na União Europeia. Então, de quais produtos estamos falando? O escopo ainda está sendo definido. Não estamos com o escopo hoje fechado.
A Comissão Europeia incluiu na sua proposta carne bovina, café, cacau, soja, óleo de palma e madeira e todos os produtos derivados como chocolate, móveis, papel e couro. O parlamento, no seu relatório provisório, incluiu também borracha, milho e outras proteínas animais, como frango e suíno. É importante, mais uma vez, ressaltar que esse regulamento não afetará só os produtos estrangeiros, mas porque o regulamento ele também vai se impor como um due diligence dentro do bloco. E, para alguns Estados-membros, com PIB dependente da economia florestal, como é o caso de países escandinavos, ou com dificuldades para conter o desmatamento ilegal, como é o caso de alguns países no leste europeu, o regulamento resultará em custos de implementação que não são insignificantes. Eu tenho certeza que o Pablo agora abordará em maior detalhe os questionamentos que essa proposta de lei tem levantado em Genebra. Sabemos já que um grupo de 13 países, incluindo a Argentina, Brasil, Costa de Marfim, Indonésia e o Peru, que representam os maiores produtores das commodities afetadas pelo regulamento, levantaram as suas preocupações com as autoridades europeias. Criticam o fato que a medida tem sido proposta de uma forma unilateral, ao invés de por meio de um engajamento internacional. Então, eu acho, como foi colocado agora nessa abertura de conferência, isso a atenção hoje no comércio internacional. Sobre os próximos passos, a proposta adotada pelos eurodeputados em julho seguirá agora para uma votação em sessão plenária em setembro e seguirá depois para uma negociação com a presidência do Conselho, atualmente liderada pela República Tcheca. Então, ainda tem muitos detalhes a serem definidos, não estamos no final desses processos, mas vai ter mudanças grandes desse lado da União Europeia. Obrigada. Emily, acho que agora a gente vai com o Pablo. Pablo. Muito obrigado, Emily, por essa rápida apresentação sobre o Deforestation Regulation e o CBAM. Queria agradecer o IBRAC pelo convite e é um prazer estar falando com tantos amigos aí no Brasil, ainda que por meio digital. Tanto o Deforestation Regulation quanto o CBAM, a Emily explicou de maneira bastante resumida, vão submeter as importações de produtos brasileiros dentro do escopo. Então, para o CBAM, as importações de aço vão ser afetadas, aço, cimento, fertilizantes, alumínio, mas principalmente aço. Com relação ao Deforestation Regulation, o desmatamento, a gente está falando, por enquanto, de café, cacau, soja, carne, madeira, mas há uma possibilidade ainda de que no futuro outros produtos sejam incluídos, carne de porco, carne de frango, então borracha, então um tema extremamente importante, vital para os interesses exportadores brasileiros. O CBAM vai implicar uma tarifa de importação equivalente à pegada de carbono dentro dos produtos, com ajustes para o que já foi pago no custo de carbono na origem, e o desmatamento vai proibir, a regulação do desmatamento vai proibir a importação de produtos, a menos que eles tenham sido verificados como livres de desmatamento, produzidos sem desmatamento. E para verificar a implementação dessa regulamentação, se impõe um requisito de due diligence sobre os importadores bastante oneroso, mas o ônus depende, como a Emily acabou de explicar, de um sistema de benchmarking dos países. Se o Brasil for classificado como um país de alto risco de desmatamento, importações brasileiras estarão sujeitas ao regime mais rigoroso de due diligence, o que implica certificações
e prova de que o produto foi feito sem desmatamento. Então, o assunto é de vital importância. Sob o ponto de vista do regime da OMC, regulamentações desse tipo da União Europeia, que tem inclusive um aspecto bem importante extraterritorial, são fantásticas porque implicam o regime básico do GATT. Realmente, para analisar a consistência desses dois tipos de regulamentos com o regime OMC, a gente tem que voltar para os princípios básicos do GATT. Então, eu queria fazer 3 comentários a respeito da potencial consistência com o regime OMC dessas propostas de regulamentação da União Europeia. O escopo, ou seja, quais são as disciplinas que se aplicam a essas 2 medidas, como seria o exame de uma potencial violação e, finalmente, como a União Europeia tentaria justificar utilizando-se do artigo 20 do GATT. Falando sobre o escopo de aplicação das disciplinas, tanto a Deforestation Regulation, bom, vamos começar pelo desmatamento. O desmatamento, a regulação de desmatamento proíbe a importação a menos que você cumpra com esses requisitos, né? Então, evidentemente, se aplica o artigo 11 do GATT, que proíbe restrições à importação a menos que você tenha, salvo import duties, né? Tarifas de importação. Então, à medida que ela tiver um caráter restritivo ao comércio, ela está captada pelo artigo 11 do GATT. Quando a gente vai falar de discriminação, todavia, você vai ter 2 tipos de problema com relação ao desmatamento. Você pode ter um elemento de national treatment, na medida em que está nacional, na medida em que todos os países europeus sejam considerados como low risk e, portanto, sujeitos a uma menor a requisitos menores de due diligence simplificada, e todos os demais países, todos os importados, ou a maioria dos importados, classificados na categoria standard ou high risk, com sujeitos ao regime mais restritivo de due diligence. Então, aí estaria o elemento de discriminação national treatment, né? O outro elemento potencial é um elemento de MFN, na medida em que você tem diferenças entre uma vantagem que está sendo acordada aos países que estão numa lista, aos parceiros comerciais que estão na lista low risk, que não é imediatamente conferida aos que estão no high risk. Então, seria esse, mais ou menos, a análise do ponto de vista MFN. Com relação ao CBAM, ela tem um caráter de um import duty, e ele é aplicado somente aos bens importados. Os domésticos da União Europeia, como a Emily acabou de explicar, não estão sujeitos ao CBAM, mas estão sujeitos ao ETS, né? E a União Europeia foi bastante cuidadosa em fazer com que o preço dos CBAM Certificates seja equivalente aos preços dos allowances do ETS. Então, o custo, em teoria, da pegada de carbono para os produtores domésticos europeus, pelo menos de jure, seria equivalente ao custo dos importadores. Mas aí, como sempre, o diabo está nos detalhes. Você talvez tenha, como você pode deduzir, fazer ajustes com a allowance do ETS, que foi feita de maneira gratuita, quando você fizer o depósito dos seus CBAM Certificates ao fim de cada 3 meses, há aí pelo menos uma possibilidade de um de facto discrimination entre os domésticos e importados. Vai depender muito da maneira que a União Europeia vai regulamentar o artigo 31 da proposta, que permite esse tipo de ajuste entre o preço que é pago pelos importados e o preço que é pago, o ajuste que é dado em virtude do pagamento das free allowances de ETS, né? De qualquer maneira, tanto um quanto o outro, no exame
de discriminação vão potencialmente resolver uma das questões mais interessantes que está ainda em aberto na jurisprudência da OMC, que é a relevância das chamadas non-product PPMs. São os Process and Production Methods, que não estão necessariamente refletidos nas características do produto, né? Quando um consumidor europeu comprar qualquer produto que foi feito, tanto em uma quanto em outra legislação, você não é evidente nas características do produto se ele foi feito com desmatamento, se ele foi feito, qual é a pegada de carbono que está refletida naquele produto, né? Essa é a relevância de PPMs para análise de similaridade no 1.1 e no 3.4, é uma das questões que podem ser levantadas num eventual contencioso relativo a esses regimes. Essencialmente, você tem um caso antigo do GATT, US Tuna, que diz que PPMs não são relevantes para uma análise de likeless. Esse approach foi, em princípio, adotado pela Appellate Body desde C. Asbestos, dizendo que, olha, essas PPMs não são necessariamente relevantes para uma análise de likeness, a menos que elas estejam refletidas em características dos produtos, mas agora, tanto num contexto de uma análise de um claim de artigo 1 ou 3, ou mesmo num claim de 2.1 TBT, o TBT claramente cobre related PPMs, mas não necessariamente non-product PPMs. Então, um painel possivelmente vai ser chamado a resolver essa questão interpretativa que está, por enquanto, em aberta na jurisprudência da OMC. Falando sobre, e com isso eu encerro a minha intervenção, falando sobre as potenciais justificativas da União Europeia, a justificativa que parece mais natural dentro do artigo 20 seria o 20b, né, necessária para a proteção da Human Animal Plant Health, né, saúde humana de plantas e animais, tanto a proteção dos biomas em caso de desmatamento, plantas e animais, como na proteção da saúde humana no caso das emissões. E aí você vai ter, dentro do 20b, um weighing and balancing da contribuição somada à importância do objetivo e o caráter restritivo ao comércio da medida, potencialmente uma comparação com alternativas não menos restritivas, e se você tiver os dois regimes passarem por esse teste provisório, você ainda tem o chapeau do artigo 20, que proíbe discriminação que seja arbitrária ou injustificada, ou uma restrição disfarçada ao comércio. Na nossa avaliação, os dois regimes tendem a passar o análise do weighing and balancing dentro do 20b, potencialmente porque ainda uma atribuição pequena a essa contribuição pode vir a ser considerada suficiente. Apt to make a material contribution, de contribuição que é bastante pouco rigoroso. Aonde vai realmente ser a grande batalha vai ser no chapeau. E aí você vai ter, com relação ao desmatamento, uma briga entre se as condições nos países considerados de baixo risco padrão e alto risco são as mesmas, são relevantly the same, na jurisprudência do órgão de apelação e seus products, e se essa distinção entre países é arbitrária ou injustificável, ou seja, se há uma relação racional entre os objetivos da medida, prevenir o desmatamento e os seus objetivos. Com relação ao CBAM, ainda vai ser um pouco mais complicado, a análise vai ser mais ou menos parecida, mas quando você chega no chapeau, você vai realmente começar a discutir os detalhes da imposição. Por que certos países, por exemplo, conseguiram se creditar do preço que foi pago de carbono na origem e outros não? Você tem a possibilidade, por exemplo, no cálculo do preço do CBAM,
de você, se a informação não for verificável, fazer o resort to the best information available, ou custos punitivos. Então aí você realmente vai ter uma análise do Chapeau, possivelmente relativa à aplicação e a diferenciações que na prática sejam feitas ao custo de importação dos CBAMs, na medida em que você tem a aplicação. Apenas para terminar, o 20B não é a única possibilidade. O 20G talvez seria uma possibilidade, mas há uma dificuldade aí, porque o 20G, que são measures relating to conservation of exhaustible national resources, necessita também, prevê também que você precisa adotar esse tipo de medida em combinação, in conjunction, com restrições à produção doméstica, o que não é o caso em nenhum dos dois. Então o 20G talvez não seja uma possibilidade. Surpreendentemente, a União Europeia agora está fazendo um caso contra a Indonésia, DS 593, com relação aos biodiesels, crop-based biofuels, né? Biocombustíveis com base em crops, em vegetais. Porque há uma distinção entre palma, entre o etanol de palma, que é um um alto risco de desmatamento, com tratamento feito, por exemplo, ao etanol de cana, ao etanol de soja, argentino, etc. E, surpreendentemente, no contexto daquela diferença, dessa disputa, a União Europeia não alegou o 20B, alegou o 20A, que são medidas necessárias para para public morals europeia, dizendo que essa questão de desmatamento, essa questão de preservação do meio ambiente, ela é relacionada aos standards of right and wrong in the European society. Então foi uma litigation bem da União Europeia. Esse painel consolidou com um painel feito pela Malásia, DS600, e a gente não tem ainda o resultado. Mas não seria surpreendente se a União Europeia, ela, mais adiante, também tentasse utilizar o 20A, que ela enxerga como potencialmente talvez ainda mais liberal que o 20B, para tentar justificar tanto o CBAM quanto o Deforestation Regulation. Com isso, eu encerro dentro dos meus 15 minutos e passo a bola para a Tatiana, para os comentários. Muito obrigado. Gente, bom dia a todos, prazer estar com vocês. Gostaria de agradecer o IBRAC pelo convite, gostaria de cumprimentar a Emily, o Pablo, o Fernando. Realmente eu sinto que é uma conversa entre amigos aqui, uma satisfação ouvir, né, principalmente Emily e Pablo. Ouvindo o Pablo aqui, vários comentários eu teria, várias perguntas, na verdade. Por exemplo, alocações iniciais gratuitas no Emission Trading System dos europeus, né, e o acordo de subsídios, ou seja, você poderia configurar um subsídio aí em função desse esquema do arranjo inicial do sistema. Alguns comentários também sobre a questão de PPMs não relacionados a produtos, ou seja, que não tem impacto, né, nas características finais do bem. O Pablo mencionou, mas eu teria curiosidade em saber um pouco mais da sua opinião sobre isso. Mas, na verdade, o enfoque da minha apresentação aqui é outro, e eu vou ser breve. Na verdade, eu venho aqui com o chapéu da Fiesp, e nós, na Fiesp, terminamos de realizar uma pesquisa com o setor privado a respeito de barreiras regulatórias ao comércio. Então, eu acho que o que a Emily e o Pablo falaram serve de pano de fundo para que eu fale sobre a avaliação desses setores que foram consultados pela Fiesp a respeito dessas novas barreiras ao comércio, de barreiras regulatórias ao comércio. Antes de eu entrar aqui nos resultados dessa nossa consulta, vale mencionar a preocupação crescente, eu diria, da indústria com novas barreiras ao comércio, barreiras regulatórias ao comércio, que não são novas, mas a importância crescente delas é algo que preocupa. A gente fala de barreiras ambientais, climáticas, como a gente está mencionando aqui, mas também barreiras sociais. A gente fala de regulamentos técnicos, procedimentos de avaliação de conformidade, mas fala também de padrões privados. Esse tema é tão importante que se relaciona também ao acordo Mercosul-União Europeia, por exemplo, né? A União Europeia aparece na nossa pesquisa como digamos, um mercado de preocupação,
ou seja, o mercado europeu é um mercado que vem adotando medidas dessa natureza, e muito se pergunta, afinal de contas, o quanto isso não pode esvaziar o valor de um acordo comercial Mercosul-União Europeia, né? Qual é o risco de que, afinal de contas, negocie-se com uma mão e se tire o valor comercial com a outra a partir dessas barreiras? Qual é o risco de que assumamos compromissos jurídicos vinculantes na área de redução de tarifas, por exemplo, e o nosso acesso ao mercado europeu seja prejudicado e, de fato, obstaculizado, né, como, digamos, no caso desse regulamento de deforestation. Então, isso tudo, de fato, tem gerado preocupação no setor privado, de maneira geral, e na indústria em particular, agroindústria, inclusive. Deixa eu falar aqui um pouquinho sobre os resultados dessa pesquisa que nós realizamos e do debate que nós temos, enfim, promovido no âmbito no diálogo público-privado que nós temos estimulado nesse contexto. Bom, o primeiro ponto aqui essa pesquisa que eu me refiro foi realizada em 2 etapas, no ano passado e neste ano. Então, neste ano nós acabamos de concluir esse trabalho. Nessa segunda etapa participaram cerca de 15 sindicatos, associações de setores os mais diversos, de alimentos, bebidas, eletroeletrônicos, higiene, cosméticos, iluminação, têxteis, confecção, calçados, etc. São 15, mas são muito representativos da indústria do estado de São Paulo, que é representativa da indústria brasileira, ou das exportações industriais do Brasil. Bom, o primeiro ponto aqui que chama atenção é o fato de que 47% das empresas já deixaram de exportar para algum país por ausência de certificação específica. E nos preocupa o impacto sobre empresas de menor porte, né? 44% possuem faixa média anual de exportação de até $1 milhão. Então, enfim, é algo que é realmente muito presente para a indústria brasileira, para a indústria exportadora do Brasil. E em termos de exemplo, exemplos de diferentes tipos, mas, por exemplo, nos chamou a atenção uma reclamação da indústria calçadista que diz que não há laboratórios credenciados no Brasil para a certificação de calçados para exportação indiana, ou seja, calçados que cumpram o regulamento técnico indiano, laboratórios que sejam capazes de atestar conformidade. Então, as empresas precisam mandar o calçado para a Índia, para que eles sejam testados na Índia, e a partir daí, então, possam exportar. Claro, isso envolve custo, né? Custo talvez desnecessário ao comércio internacional, e, enfim, calçados, enfim, qual é o que se avalia, né? Enfim, aí fui perguntar e tal, histórias de toxicidade da tinta, etc. Enfim, o risco de que essas barreiras sejam protecionistas é algo evidente, isso não é novidade, mas é ainda muito presente. A gente está falando aqui de barreiras ambientais, climáticas, mas, digamos, o básico continua ainda a prejudicar as nossas exportações. O setor de iluminação também tem um outro exemplo interessante, apenas um laboratório no Brasil que é reconhecido para testar conformidade com normas americanas, né? Enfim, são vários exemplos, eu cito aqui apenas 2. Me chamaram a atenção também os padrões privados, a importância dos padrões privados nesse contexto. 53% dos participantes da pesquisa afirmaram que a adesão a padrões privados é requerido para a entrada em mercados estrangeiros com uma frequência média ou alta. 53% dizem que os padrões privados são, de fato, necessários para o acesso ao mercado, com uma frequência elevada, ou seja, algo que, teoricamente, a gente aprendeu como algo de cumprimento voluntário, não é um regulamento técnico, que é de cumprimento obrigatório, passa na prática a ser algo obrigatório. E no âmbito dos padrões privados, aspectos relacionados à sustentabilidade justamente são aqueles que mais se destacam na nossa pesquisa, e aí contaminação do ar, solo, água, desmatamento, etc. Então, padrões privados é algo que é efetivamente muito presente já entre as empresas que reportam dificuldades de acesso ao mercado em função de exigências técnicas. Bom, porque a indústria brasileira exporta especialmente para a região, há muita demanda de diálogo, cooperação regulatória com os vizinhos, no âmbito do Mercosul, no âmbito da ALAD,
E, enfim, e o diálogo com o setor público nesse contexto é algo que é muito importante. Quando a gente fala de resultados qualitativos da nossa pesquisa, nós tratamos de OMC, e aí o resultado que nós obtivemos é de que o mecanismo de preocupações comerciais específicas tem eficácia limitada. Enfim, vocês conhecem, isso é um mecanismo que existe no âmbito do TBT e que permite que os países levantem as suas dificuldades, apontem a regulamentos técnicos que dificultam o comércio. A experiência do setor privado não é conclusiva, muitos apontam de dificuldades em tratar desses problemas no âmbito da OMC, muitos fazem uso de canais alternativos e, basicamente, por meio de consultorias, buscam superar essas barreiras. O setor privado está convencido de que cooperação regulatória no âmbito bilateral é muito importante. É importante para evitar essas barreiras, tanto quanto possível, mas também para facilitar a gestão de superação de barreiras, etc., quando isso for possível, né? Enfim, há limites para o quanto a questão de obstáculos técnicos ao comércio, novas barreiras regulatórias, etc., pode efetivamente ser tratado no âmbito da OMC. E a preocupação também com o padrão privado, como eu mencionei, né? Não há um foro adequado para lidar com essas questões. As empresas reportam a indústria de certificação, o Pablo mencionou, a Emily também, compliance, custos de compliance muito elevados, acabam desestimulando as exportações, um chilling effect para muitas empresas que a rigor poderiam exportar, mas que deixam de tentar em função desse custo elevado de compliance. Então, isso tudo já aparece nos nossos contatos com o setor privado, são todos desafios crescentes, né, na área do comércio, na área das exportações brasileiras, e que vão requerer um esforço adicional no contexto de ações unilaterais que crescem, né? Ou seja, o que os europeus estão fazendo está sendo reproduzido, repercutido em outros mercados, e no contexto da impossibilidade de se utilizar o OMC como no passado para questionar essas barreiras. O Pablo levantou os argumentos jurídicos, que são absolutamente relevantes nesse contexto, mas na prática, diante dos desafios pelos quais passa a OMC, a avaliação da indústria é que o diálogo bilateral é cada vez mais importante, porque a tendência de que essas medidas sejam adotadas cada vez mais unilateralmente, né? Então, o enfraquecimento da OMC, do sistema de solução de controvérsias da OMC, o efeito demonstração do que fazem os europeus nesse momento, tudo isso aponta para a necessidade de reforçar os canais bilaterais para prevenir e para buscar solucionar, superar as barreiras quando elas existem. E padrões privados, uma dificuldade adicional, né, conhecida de todos, em razão enfim, da inexistência de um foro adequado para lidar com o tema. As empresas reconhecem que, muitas vezes, o cumprimento de um padrão privado ajuda a posicionar o produto brasileiro no exterior, tanto para o consumidor final, mas também permite que as empresas acessem a grandes fornecedores, grandes clientes, empresas multinacionais, etc., mas, ao mesmo tempo, o custo de compliance elevado, contradição entre padrões privados para os mesmos produtos em diferentes mercados é algo que também é apontado, a dificuldade de transparência, de accountability, tudo isso é muito presente nessa área de padrões privados, que, como eu mencionei, cresce em importância para a indústria brasileira. Eu paro por aqui, eu trouxe um viés diferente das intervenções anteriores, mas estou aberta a perguntas também sobre aspectos de policy, né, mais amplos relacionados ao assunto. Muito obrigada. Bom, pessoal, obrigado. Tatiana, Emily e Pablo. Infelizmente, a gente não vai ter aí tempo para fazer um Q&A, e eu acho que a gente já passa para o segundo painel, né, Carol?